Capítulo 191 O orgulho vem antes da queda. Em suas décadas de carreira, Carlos Rude foi forçado a ouvir teorias ridículas, perguntas estúpidas e desculpas para justificar incompetência ou fracasso tão imaginativo que colocariam um bardo à vergonha. No entanto, nunca antes ele tinha ouvido algo tão descaradamente absurdo. Injusto. Ele ecoou colocando-se entre o jovem Lucarte e a menina sanguinária. Claramente um deles precisava de proteção, mas ele não tinha certeza sobre qual. Enganado. Sua voz subiu em intensidade enquanto o espanto foi substituído pela raiva por seu orgulho ferido. Você está me dizendo que é possível trapacear na nobre arte da magia dimensional. Durante minha aula e na minha frente. Você está me chamando de estúpido, incompetente ou ambos. Sabendo como o professor Rude amava e respeitava as linhagens mágicas, Leon Lucarte foi surpreendido por sua réplica cruel. Não. Eu nunca ousaria dizer algo assim. Leon engoliu um pedaço de saliva. Sempre que um professor tirava seu amuleto de comunicação nunca foi um bom presságio. Eu realmente espero que sim. Assim como estou morrendo de vontade de ouvir porque acha que a senhora Ernas trapaceou. Se eu não gostar da sua resposta, prepare-se para dizer adeus a 1000 pontos. Rude respondeu com o polegar já colocado na runa do escritório de administração. Leon começou a entrar em pânico. 1000 pontos foram mais do que ele tinha de sobra. Ele estava acostumado a gastá-los assim que tinha o suficiente para uma nova bugiganga mágica. Senhor, ela claramente trapaceou. Em primeiro lugar, ela vem de uma família sem magia, por isso é impossível para ela superar um sangue puro como eu. Sem mencionar que ela recebeu apenas um B+ em magia dimensional, enquanto eu tirei um A+. Como alguém com uma avaliação tão baixa pode ser tão bom em magia dimensional? Esta é toda a prova que eu preciso. Ele respondeu soprando o peito com orgulho. Nos últimos anos, as antigas famílias nobres viram seus privilégios sendo lentamente estendidos também para famílias mágicas mais jovens e talentosas. Com as novas políticas da corte, sua influência sobre o reino estava desaparecendo e seus servos leais que ocupavam papéis-chave em cada região estavam sendo substituídos por novos burocratas leais apenas à coroa. Ver alguém de menor educação ter um desempenho melhor do que ele era mais do que uma ferida para seu orgulho adolescente, era como sentir tudo o que lhe havia sido prometido, seu próprio direito de nascença, escorregar pelos dedos como um punhado de areia. Realmente? Um B? Professor Rude tornou-se pensativo, perdendo sua vantagem e deixando Leon respirar um suspiro de alívio. Como você sabe disso? Os olhos azuis frios do professor Rude estavam de repente a poucos centímetros de Leon, queimando de raiva e mana. Como eu sei o quê? Leon gaguejou em cada palavra suas notas. Eles são secretas, meu segredo para ser preciso. Vocês dois não são amigos, por isso duvido que ela tenha lhe contado. Fria balançou a cabeça para confirmar suas suspeitas. Eu vou perguntar-lhe apenas uma vez. Como você sabe? Um amigo me disse e então me deu o nome desse amigo. O tom de Rude estava se tornando mais ameaçador a cada segundo. Eu não quero colocá-lo em apuros. Ele simplesmente compartilhou comigo algo que todos sabem. Não é culpa dele. Realmente. Todo mundo sabe. Com uma onda de mãos de Rude, a porta do salão de treinamento se fechou. Então temos muito o que conversar. Meus alunos os presentes olharam para Leon com ódio e desprezo. Ele conseguiu envolver todos eles em apenas uma frase. Jovem, você está em um monte de problemas. Se não me der o nome do seu amigo, esqueça os pontos. Vou expulsá-lo por invadir a rede da academia. Depois disso, eu vou ter certeza que não importa a academia, você vai encontrar apenas portas fechadas na sua frente. Leon sabia que ele não tinha como sair dessa situação. Seu pai era um homem rico e poderoso, mas Rude tinha sobrevivido a inúmeros diretores e até mesmo a tentativa da rainha de fazê-lo se aposentar. Carlos Rude era um arco com tanto conhecimento, poder e conexões que Leon estava certo de que suas palavras estavam longe de ser uma ameaça vazia.
Depois que Leon deu ao Rude o nome de seu amigo, levou poucos minutos para o professor trabalhar na pirâmide, descobrindo quem estava envolvido e como. Muito bem, discutiremos sua punição mais tarde no escritório do diretor. Quanto a você, jovem Lucard, deixe-me dar-lhe uma lição de humildade. Você pode não gostar de uma pessoa, você pode desprezar sua família, mas você sempre respeita o talento uma vez que é esbofeteado bem na sua cara. O professor Rude arrastou Leon no meio do salão de treinamento, em frente ao olhar frio de seus amigos que mal podia esperar para vê-lo falhar e compartilhar sua miséria. Eu posso ser velho, mas minha memória funciona muito bem. Lembro-me claramente de como você e o Sr. Lit foram os primeiros a avançar com o feitiço de loop. Vamos fazer algo simples. A julgar pelo seu sorriso de lobo, o que ele ia propor era tudo menos simples. Sr. Lit, você se importa de abrir um loop para mim? Faça isso muito devagar, passo a passo, por favor. Lit fez o que foi instruído, descobrindo quão difícil foi agradar o pedido de Rude. O que antes era natural para ele durante seus fracassos anteriores, agora exigia seu maior foco. Sua mente e corpo foram então usados deixando os vários elementos fluírem que a tarefa era semelhante a dirigir um carro com o freio de mão ligado. No entanto, Lee conseguiu. Primeiro apareceu uma única esfera brilhante, que Rude o fez manter por 10 segundos, então ele poderia finalmente dividi-lo em 2 pontos pretos por mais 10 segundos e apenas Rude permitiu que ele completasse o feitiço e abrisse os pequenos portões. Lita estava soando um pouco e teve uma dor de cabeça. A magia dimensional era dinâmica por natureza, mantê-la estática era uma tarefa de mamute. Se isso é o que ele considera fácil, devo agradecer a Linjus por remover o teste escrito e prático, caso contrário eu nunca passaria na magia dimensional. Se Rude exigisse tarefas difíceis, Lee pensou. Agora é sua vez, Lord Lucard. A voz de Rude estava escorrendo sarcasmo. Leon cantou o feitiço, abrindo os 2 portões ao mesmo tempo. Eu disse lentamente. Você é surdo, mudo ou ambos? Mais uma vez. Leon tentou várias vezes, apenas conseguindo manter as partes únicas do feitiço ativas por 1 segundo ou 2 antes de explodir em seu rosto. Apenas as medidas de segurança da sala de treinamento o impediram de ser desfigurado ou pior. Você sabe qual é a diferença entre vocês dois? Leon ia dizer. Ele é um plebeu enquanto eu sou um herdeiro de uma nobre família mágica, mas Rude antecipou sua resposta e não lhe deu tempo para responder. É que, apesar de seu fraco talento em magia dimensional, ele tem praticado muito. Ele falhou inúmeras vezes antes de ter sucesso até que cada passo do feitiço tenha sido gravado tanto em sua mente quanto no corpo. Você, em vez disso, provavelmente foi instruído por seu pai ou um de seus assistentes, alimentando-o com as respostas necessárias sem sequer se importar em entender a importância das perguntas subjacentes. Deixe-me mostrar como é fácil distinguir o talento do trabalho duro na minha área. Lady Kila Ernas, você se importa de dar uma demonstração para a classe? Kila se apresentou como Lit, mas sem suar. Talento excepcional. Rude disse, gerenciando pela primeira vez para não fazer parecer um insulto. Se não fosse pela incompetência do professor Nalear em ensinar multiconjuração, tenho certeza que ela já seria capaz de uma troca instantânea. Só os talentosos entendem o fluxo de mana e podem movê-lo de acordo com sua vontade. Lady Fria, agora é sua vez. Fria também teve sucesso. Talento e trabalho duro. Uma combinação muito rara. Rude inclinou-se para ela em um sinal de respeito. Quanto a você, Lord Lucard, é hora de aprender que ações e palavras tolas têm consequências. Ele ativou seu amuleto de comunicação. Aqui está o professor Rude. Subtraía 2.000 pontos de Leon Lucard por insubordinação, calúnia de um colega de escola e por divulgar os segredos da academia. Além disso, mude sua avaliação mágica dimensional para B, e eleve-o de Fria Ernas para mais. Com essas palavras, Leon ficou pálido como um fantasma no início, depois verde e finalmente vermelho devido a um ataque de raiva. Ele correu em direção a Fria, socando-a na cara. Rude estava prestes a intervir, mas ele notou que suas mãos e lábios estavam se movendo em grande velocidade.
Ele colocou uma barreira invisível ao redor dela e fingiu não fazer nada, estudando sua habilidade. Seu feitiço dimensional ainda estava ativo. Tudo que Fria tinha que fazer era completar o feitiço, colocando o primeiro portão na frente dela e o outro perto da região inferior de Leon. O resultado foi o jovem Lucart dando a si mesmo uma poderosa reta nas bolas. Rude rompeu em risos, vendo Leon triste figura enrolada no chão. Logo mais da metade da classe se juntou ao professor em sua alegria. A queda de um nobre alto e poderoso era uma visão rara. Os plebeus entre os presentes saborearam cada momento dela. Lágrimas listraram as bochechas de Leon sem parar. Pior ainda do que a dor física foi o gosto do fracasso em sua boca, sendo motivo de chacota pela primeira vez na vida. Muito bem executado e perfeitamente cronometrado, Ladernas Rude ativou seu amuleto de comunicação mais uma vez. Atribuição de pontos à aluna Fria Ernas por exibir o domínio soberbo da magia dimensional e completar o curso 3 meses antes. 500 pontos. Desta vez ninguém interrompeu os aplausos e parabéns do grupo. Fria estava tão feliz que parou de franzir a testa pela primeira vez desde o fim do segundo exame. Ver o grupo de jovens tão próximo, apesar de ser tão diferente no status social, idade e legado mágico fez o professor Rude suspirar de resignação. Odeio admitir, mas se Leon Lucart é o melhor que as velhas famílias mágicas têm a oferecer, então é muito melhor eliminá-los de uma vez por todas. Odeio plebeus, mas adoro magia demais para deixar um bando de pirralhos mimados e gratos desrespeitá-la. Aqueles que não poupam esforços em busca de conhecimento mágico são 100 vezes melhores do que alguém que toma atalhos, incapaz de entender que a magia é uma competição consigo mesmo, não com os outros. Ladernas, você é livre para não assistir mais aulas de magia dimensional. Espero que decida o contrário. Seria um prazer e uma honra para mim ajudá-la a dominar troca instantânea também e testemunhar o nascimento de um verdadeiro mago dimensional. Todo o grupo ficou surpreso. Não havia traços de sarcasmo em sua voz. Rude até lhe deu um arco profundo. Onde anos de discussão e debates na Associação dos Magos fracassaram, Leon Lucart tinha conseguido. A dura comparação entre sua arrogância cega e os esforços silenciosos de Fria tinha conseguido convencer Cavos Rude de uma vez por todas que ele tinha errado a vida toda. Ser um bom mágico não era uma questão de talento ou linhagem. Trabalho duro e paixão pela magia eram as únicas coisas para valorizar e nutrir. Seria um prazer ser ensinado pelo maior mágico dimensional de nossos tempos, ela respondeu com um arco ainda mais profundo. Apesar de seu ressentimento pela conduta anterior de Rude, Fria não foi tão estúpida em guardar rancor antes da educação. Rude acenou com a cabeça, satisfeito tanto por sua resposta e sua lisonja. A classe foi dispensada hoje cedo. Leon Lucart, levante-se e me siga até o escritório do diretor. Vamos ver se consigo expulsá-lo. Sua visão me enoja. Capítulo 192, surpresa inesperada. Após o fim da aula, o grupo foi até a cantina para comer alguma coisa e se recuperar do choque. Durante meses eles estavam cuidando de suas costas para Lucart e seus capangas, e agora o professor Rude estava se livrando dele. Isso e Fria se juntar a eles como um estudante de pleno grau era bom demais para ser verdade. Fria estava literalmente andando no ar de excitação. Ela estava tão feliz que sua magia tinha saído de controle, fazendo-a flutuar alguns centímetros sobre o chão. Mantenham um lugar para mim, eu vou me juntar a vocês em um tempo. Mal posso esperar para dar a boa notícia a Orion, ele vai ficar tão orgulhoso de mim. Kila já o chama de pai e o primeiro pensamento de Fria depois de sair da sala de aula foi compartilhar sua alegria com ele. Seu pai deve ser um grande homem, Glória. O grupo sentou-se em sua mesa habitual. Era muito cedo para o almoço, então eles pediram lanches e bebidas. Lita adoraria tomar uma cerveja gelada depois de soar na aula de Rude, mas ele sabia que seu corpo ainda era muito jovem. Não importa quantas vezes ele pedisse, o pessoal da cozinha sempre se recusava a servir álcool a ele. Ele é mais do que isso, ele é um ótimo pai. Ao contrário da minha mãe, ele nunca me decepcionou nem nunca tentou forçar sua vontade em mim.
Pena que ele está muitas vezes longe de casa por semanas e isso faz da minha mãe a governante da terra. Só de pensar na mãe dela foi suficiente para fazer até o suco de frutas azedar. Para ser honesto, estou realmente surpreso. Fria conseguiu o movimento instantâneo antes de você. Kila Irial expressou o que todos tinham em mente, enquanto Fria ainda estava fora para não ferir seus sentimentos. Eu não tinha como conseguir. Kila baixou o olhar em constrangimento. Apesar de eu ter dominado a tetraconjuração antes dela, a magia do fogo ainda é meu ponto fraco. Você se lembra que eu disse que comecei a praticar magia depois da morte do curandeiro da minha aldeia? Todos acenaram com a cabeça. O que eu omiti dizer é que os bandidos atearam fogo na aldeia e eu quase morri naquela época. Desde aquele momento, tenho medo da magia do fogo. O fogo é diferente dos outros elementos. Mesmo sem mana ele não desaparece. Ele continua crescendo e queimando como se estivesse vivo. Por causa disso eu nunca pratiquei muito, mas agora as coisas mudaram. Eu não estou mais tão assustada, eu vou alcançá-la em pouco tempo. Quando Fria voltou todo mundo já estava comendo e bebendo. Lit decidiu explorar aquele momento em que todos tinham a guarda baixada para fazer sua pergunta o mais casualmente que pudesse. Estou feliz em ver que todos vocês estão de bom humor. Mas isso me deixa com uma pergunta. Por que nenhum de vocês me ligou? Vocês me fizeram pensar que queriam cortar laços comigo. Apesar de todos os seus esforços, Lit acabou mexendo com seu copo enquanto ele estava falando. Sinto muito por isso. Fria abaixou os olhos, seu sorriso já desapareceu. Depois de ouvir sua história, fiquei envergonhada por ter tratado você tão friamente. Depois de perceber que seu fardo é muito mais pesado que o meu, me senti como uma criança mimada exigindo atenção. Eu não sabia o que dizer sem fazer nada ainda mais tolo. Não foi um concurso de medição de sofrimento. Lit parecia estressado, mas ficou aliviado com sua resposta. Desde que Gloria parecia pensativa, ele olhou para Kila. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, como se estivesse prestes a dizer algo, mas mudou de ideia no último momento. Deuses, por que sou tão covarde? Eu só tenho que dizer a verdade. De como depois que ele saiu, eu precisava resolver meus sentimentos, entender o que era real e o que era apenas faz de conta. Diga a ele o quanto sentiu falta dele, mas estava com muito medo de ser rejeitada novamente. Não é tão difícil, tenho certeza que Gloria diria isso de uma só vez. Bem, eu precisava de algum tempo para resolver meus sentimentos. Gloria disse com uma cara séria, fazendo Kila cuspir sua bebida de volta no vidro enquanto Lit inclinava a cabeça em confusão. Que sentimentos? Isso é para sua mãe. Suas novas irmãs. Ou sobre a percepção de que cedo ou tarde você vai ter que matar alguém? Ele perguntou. Nenhum dos acima. Ela assinou com a mão como se fosse guardar todos esses tópicos. Veja, quando ela não está tentando mandar em mim e me dizendo como viver minha vida, minha mãe é uma grande ouvinte. Ela conhece muito bem a natureza humana e as pessoas estão apenas abrindo livros para ela. Por mais que me doa admitir, não sou exceção. Depois que você saiu da minha casa, fiquei com um sentimento estranho. Quando falei sobre isso com minha mãe, ela me ofereceu sua visão e sugestões, em vez de tentar me manipular, o que foi um evento refrescante. Ela ressaltou que eu já tenho 15 anos e não vou ficar mais jovem. No ano seguinte vou fazer 16 anos, tornando-me uma adulta. Ou eu decido casar ou não, ainda não tenho experiência com garotos e quando eu me juntar ao grupo do meu pai as coisas vão ficar reais. Será matar ou ser morto, sem meio termo nem compromisso. Então decidi aproveitar meu último ano quando criança e sair da minha concha. Lit, você gostaria de sair comigo? O rosto de Lit congelou com um sorriso assustador enquanto Kila estava engasgando com sua bebida. Poxa, não pule em mim assim. Espere pelo menos o quinto encontro ou algo assim. Ela zombou depois que Lit permaneceu preso na mesma pose por vários segundos. Sinto muito, mas dizer que isso é inesperado é um eufemismo. Além disso, estou lisonjeado por suas atenções, mas nunca pensei em você dessa forma. Está tudo bem. Eu não gosto de você, pois isso importa.
Glória respondeu ainda em alto astral. Ok, agora você me confundiu. Se você não sente nada por mim, por que me convidar para sair? Não é que eu não tenha sentimentos por você, mas como se eu não os entendesse, ainda. Até agora todos os meninos da minha idade são ou imaturos sonhadores que ainda acreditam estar destinados um dia a matar monstros e casar com uma princesa, ou adolescentes excitados que só querem entrar nas calças de uma garota, como Uriel. Ei, eu me ressinto disso. E Uriel ficou vermelho de beterraba até os ouvidos. Cara, eu estava lá quando você flertou com suas garotas do dia. Eu poderia até ter perguntado se eu não tinha certeza de que a primeira coisa que você faria seria colocar sua mão no meu traseiro. Uriel baixou os olhos, incapaz de negar a verdade de suas palavras. Ele era bastante instável com as meninas, para ser educado. Lit, você é o garoto mais cabeça dura e imaduro que conheço. Seja sobre política, literatura ou artes místicas, posso sempre ter uma boa conversa com você. Eu gostaria que nós começássemos como amigos e ver como as coisas se desenvolvem. Devo admitir que a oferta dela é interessante. Nunca tive uma namorada do colegial. Elas eram todas um bando de crianças imaturas, enquanto eu tinha minhas mãos cheias, mantendo minha bolsa de estudos e meio período de trabalho. Esta pode ser a oportunidade de experimentar o que eu pensei que tinha perdido para sempre. O problema é que eu não gosto dela assim, ela ainda é uma criança nos meus olhos. Nessa idade, as coisas podem piorar rapidamente e eu não quero arruinar nossa amizade antes mesmo de começar. O que você acha disso, Solos? Por que você me pergunta? Ela ficou honestamente surpresa. Como eu disse, eu não gosto dela. O mais importante, não quero ferir seus sentimentos. Nossa relação pode ser complicada às vezes, mas eu não arruinaria tudo para o mundo. Essas palavras fizeram Solos chorar de felicidade, mas ela escondeu todas as suas emoções em um canto de sua mente onde Lit não poderia encontrá-las a menos que ele explicitamente procurasse suas memórias. Obrigado, mas você não precisa se preocupar comigo. Não se lembra como te empurrei para todas as garotas que conhecemos? Eu sempre acreditei que você precisava de alguém para confiar fora de sua família, alguém que é mais do que apenas uma voz em sua cabeça. Você é muito mais do que uma voz na minha cabeça. Lit ficou indignado com a autodepreciação de Solos. Você é meu parceiro na batalha, meu confidente. Você é a única razão pela qual eu ainda não me entreguei ao monstro que tenho medo de me tornar se eu perder meu último pedaço de humanidade. No entanto, eu sou apenas uma voz em sua cabeça. Levei 8 anos para obter minha forma de luz. Talvez em outros 8 eu consiga algum tipo de corpo etéreo, que vai levar mais 8 para se materializar. Você realmente acha que pode evitar o contato humano por 16 anos, nunca dar as mãos, beijar ou dormir com uma mulher? Quando conheceu Nalear e Nindra, teria dormido com elas se não fosse pela diferença de idade. Isso é tudo que eu tenho a dizer, a vida é e assim é a escolha. Em seu espaço mental, o tempo fluiu muito mais rápido do que no mundo exterior. A conversa durou apenas um segundo. Bem, eu posso ter um amor e talvez isso vai ajudar Kila a me superar. Não é como se eu fosse casar com Glória, as coisas provavelmente não vão dar certo. Eu diria que os prós superam os contras. Só uma coisa. Solos acrescentou. O que quer que você faça, este não é um dos seus negócios. Ela é uma pessoa real com sentimentos reais, não a trate como um risco calculado, procurando um ganho. Caso contrário, ficarei muito desapontada com você. Eu adoraria sair com você, Lit respondeu com seu melhor sorriso, enquanto as palavras de Solos ainda ecoavam em sua cabeça. O único problema é quando e onde. A academia tira quase todo o nosso tempo livre e não há nada para ver por aqui. Não é um problema. Glória estava radiante, muito mais do que Lit esperava. Durante o fim de semana podemos ir a qualquer lugar graças ao portão da academia. Você se importa se nós dermos um passeio? Tenho tantas coisas que quero discutir com você agora. Lit levantou-se e assinou adeus aos seus amigos ainda congelados. Eu nunca vi isso chegando e Uriel foi o primeiro a se recuperar.
De todas as meninas da academia, Glória é a última que eu esperava fazer um movimento em Lit. O verdadeiro choque é que ele não a recusou como todas as outras garotas. Talvez ele não seja feito de pedra como eu sempre pensei. Um soluço fraco o impediu em seus rastros. Kila estava à beira das lágrimas, enquanto Fria a segurava firme, tentando consolá-la. Está tudo bem, não é o fim do mundo, ela disse, a culpa é toda minha. Kila chorou. Tive inúmeras ocasiões com ele, mas desperdicei todas, sempre esperando o momento certo em vez de criar um como Glória fez. Eu me sinto tão estúpida. Eu me iludi a acreditar que eu tinha mudado, mas eu ainda sou uma covarde. Uriel e Fria a ajudaram a se levantar e trouxe Kila para seu quarto, antes que toda a cantina notasse sua angústia. Enquanto isso, Lit e Glória caminhavam pelos corredores com Glória fazendo a maior parte da conversa e listando todos os lugares que ela queria visitar no Reino Grifon. De repente Lit notou que eles estavam em frente ao quarto de Glória. Entre. Há uma coisa que quero te dizer, mas não quero que mais ninguém ouça. Lit estava hesitante. O quarto dela já. Isso não está aumentando rápido, está pulando todas as bases. Quando ela notou, Glória riu. Vamos lá, eu não vou comer você. Ainda. Glória fechou a porta atrás deles. Então, sem dizer uma palavra, ela o abraçou com força. Obrigado, 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 ela fungou, estando à beira das lágrimas. A verdade é que depois do segundo exame, estou sempre com medo. Naquele calabouço, percebi que a morte está mais perto do que pensei. Treinei minha espada e minha magia, acreditando que me tornaria invencível, mas agora sei que era apenas uma ilusão. Quando aquele ogro quase me matou, tudo que eu conseguia pensar era que eu nunca mais teria visto minha família, que eu ainda tinha que experimentar o amor ou o toque de um menino. Ainda há tantas coisas que quero fazer e lugares que quero ver. Não quero morrer com tantos arrependimentos. Lita abraçou suas costas, acariciando sua cabeça enquanto tentava entender o que tudo isso tinha a ver com ele. Ele estava certo de que Glória nunca havia demonstrado sentimentos românticos por ele. Solos sempre confirmou sua impressão. Essa reviravolta ainda era incompreensível para ele, mas ele permaneceu em silêncio. Sua lógica só podia atropelar seus sentimentos. A verdadeira razão pela qual te convidei para sair é que apesar de você ser mais baixo do que eu, mesquinho, frio, e os deuses sabem o quanto você me lembra da minha mãe, sempre que estou com você eu não tenho mais medo. Continua no próximo vídeo.